Ó, atualizar a página aqui para ver se entrou. Vamos ver. Pô, esse programa é show de bola, né, velho? A gente tentou fazer reunião por aí, mas o Teixeira e a Noemi não conseguiram. Eu sou meio suspeito para falar desse programa aí, porque toda vez que a gente vai tentar fazer alguma reunião por ele, dá algum problema. Nem sei como funcionou agora. A gente só os dois companheiros que tiveram problema, mas acho que eles não tinham o Google Chrome no celular, será isso? Ah, tá. Aí é um problema técnico, né? Mas aí eles não conseguiram Tá rolando aqui. Já tá rolando? Tá live já, tá. Então lá, vamos começar. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A live vai ser repostada em outras plataformas. A ideia era a gente fazer a live com o companheiro Júlio Turra, né, que é professor, já foi da executiva da CUT e hoje está na coordenação do Acordo Internacional dos Trabalhadores e dos Povos, mas por algumas complicações acabou não conseguindo participar. Nesse sentido, a gente chamou outro companheiro, que é o João Batista, que hoje está na executiva da CUT e na Secretaria de Imprensa do Sindicep, o Sindicato dos Servidores Municipais daqui da cidade de São Paulo. A ideia é a gente falar um pouco da carteira verde e amarela, né, da proposta que agora está suspensa, estou reeditando outra proposta, e falar um pouco também sobre a precarização do trabalho e a perca de direitos, em particular na juventude. Então, eu queria que você falasse um pouco, Joãozinho, sobre a carteira, né, sobre a proposta anterior e a nova, e quais as principais mudanças e os impactos que ela tem, assim, nos trabalhadores em geral. Certo. A gente está com o companheiro João Ieco também, que é da coordenação da JR São Paulo e é estudante do Instituto Federal. Boa tarde, pessoal. Tô bem. Então, boa tarde para todo mundo, né? O João já falou. Na verdade, o Júlio ia estar participando, né? Na verdade, está aí numa discussão com os companheiros aí, porque não sei se vocês ficaram sabendo, hoje teve uma tentativa na madrugada de um grupo que a Venezuela está chamando de grupo terrorista, né? De invasão do território da Venezuela via Colômbia, entendeu? Os caras tentaram fazer uma invasão via lanchas, né? Mas já foi rechaçado e já está sob controle. Então, os companheiros estão lá em conversa com o Júlio. Mas vamos lá, veja só. Na verdade, é o seguinte, né? Essa medida provisória, na verdade, ela foi editada, gente, em janeiro, né? Ela foi editada no começo de janeiro, que comumente passou-se a ser chamada de medida provisória 905, carteira verde e amarela, que, segundo o Bolsonaro, segundo o governo, seria para criar mais empregos. É sempre o lenga-lenga, né? É sempre a história de criar mais emprego. Ia fazer a reforma da Previdência para criar mais emprego. Vai fazer isso para criar mais emprego. E a gente vê que, na verdade, o desemprego só aumenta, né? Esse que é todo o problema, né? E aí, qual é a situação? Essa medida provisória, na verdade, ela criava a carteira verde e amarela, né? Hoje a carteira de trabalho, quem deve estar conhecido é a carteira azul, né? Que é desde a época do Getúlio, né? A carteira azul. E ela, na verdade, criava o seguinte: para os trabalhadores que seriam contratados, dos jovens, né, em especial jovens, de 18 a 29 anos de trabalho, criava benefícios, entre aspas, trabalhistas e previdenciários, evidentemente, para as empresas, entendeu? Alguns pontos aí que eu queria destacar. Por exemplo, o trabalho aos sábados e domingos, aos domingos e feriados, ele hoje é considerado descanso semanal remunerado, né? Então, a medida provisória, ela autorizava o trabalho nos domingos e feriados, entendeu? Desde que tivesse um acordo entre o patrão e entre o empregado. Imagina, você está sem emprego de 18 a 29 anos, te colocam sob essa base, né? Que negociação vai ter? Nenhuma, né? A história do trabalho intermitente, né? Que é o trabalho intermitente,
é aquele que você poderia, o empregador, o patrão, poderia te recontratar o empregado, né, que já havia trabalhado de forma intermitente. O que é de forma intermitente? Você contrata, você não tem uma jornada de trabalho permanente, né, você pode ser contratado de diversas formas, né, você pode ser contratado 3 dias por semana, 2 dias por semana, e de acordo com o que o patrão te quiser. O adicional periculosidade, para vocês terem uma ideia, o adicional periculosidade é para quem trabalha em situações de risco, né? Ele, na verdade, o trabalhador que está exposto a isso, ele recebia um valor, né, de 30% do valor do adicional de periculosidade. E os caras iam reduzir isso, né, a 50%, ou seja, baixar para 15%. Uma pancada. A questão do 13º, as férias constitucionais elas seriam, na verdade, poderiam ser pagas mensalmente, ou seja, seria diluído no salário, né? A diminuição do pagamento por parte do empregador. Os empregadores, em vez de pagar 8% do fundo de garantia, ia reduzir para 2% o fundo de garantia, né? Quer dizer, era uma série de medidas, né? Tem outras tantas, mas eu queria ficar nessas principais. E, além disso, no final, né, na verdade, essa medida provisória ela foi prorrogada uma vez e ela ia caducar, né, no dia 20 de maio. E o que aconteceu? Eu falei, né, era para a faixa de trabalhadores de 18 a 29 anos de idade. Aí uma emenda aprovou também que seria para trabalhadores acima de 55 anos, né? Então, eles fizeram essa sacanagem, né? Bom, teve uma mobilização grande nas redes sociais por parte dos sindicatos, da CUT, e, por incrível que pareça, eles não conseguiram levar à frente a votação no dia 20 de maio e ela caducou, ou seja, ela perdeu a validade. A informação que nos trouxeram é que o governo ia editar uma nova medida provisória. Assim, o governo acabou revogando, né? Ele não deixou ela caducar para não sentir a derrota, ele acabou revogando ela e disse que mandaria uma nova no lugar para poder ter os mesmos efeitos, né? Para começar a contar de novo os prazos e a validade. No momento, ela está suspensa, ela não tem mais validade, mas é a vontade do governo, né? De precarizar os direitos dos trabalhadores, né? A todo momento volta essa carga. E a gente tem outra medida provisória, que é a 936, que ataca brutalmente os trabalhadores com a suspensão do contrato de trabalho e a redução do salário de 25% a 70%. Né? Então, outra medida provisória, mas que chega no mesmo lugar que essa 905, vamos dizer assim. Né? Então, assim, a gente já vem acompanhando, né, no dia a dia, em particular na juventude, principalmente depois do golpe, né, em 2016, uma precarização muito grande. Você tem aí os aplicativos de entrega, o Rappi, você tem muitos jovens que vão para Uber, para 99, telemarketing, sem direitos, e ainda assim o governo Bolsonaro insiste em medidas para retirar e atacar mais ainda o direito dos trabalhadores, né? Isso. E E essas medidas, assim, ela tem apoio do Rodrigo Maia, do Alcolumbre, do pessoal da Câmara e do Senado, ou é uma coisa só isolada por parte de Guedes e Bolsonaro? Não, é isso mesmo, né? Quer dizer, é isso que você falou. A juventude, na verdade, ela fica muito fragilizada na situação, né? Porque você está num mercado de trabalho que tem 12% de desemprego, né? Chega a 12, 13 milhões de trabalhadores desempregados e o grosso exatamente recai na juventude e nos mais velhos. Isso é a realidade. E aí o que acaba acontecendo? Essa juventude acaba migrando para esses trabalhos que aparecem, né? Em especial esse que você está falando dos aplicativos, né? E dos aplicativos é uma exploração de mão de obra terrível, né? A pessoa não tem proteção nenhuma, né? Ele fica completamente à mercê do aplicativo, né? Quer dizer, ele não tem relação trabalhista nenhuma, né? Ele só recebe aquela cota, aquele percentual do aplicativo, né? Que é uma merreca, né? O pessoal, a gente está vendo hoje, infelizmente, você vê o entregador aqui na porta de casa, o cara vem de bicicleta,
às vezes vem a pé. Tem um aqui que vem a pé, ele vem de ônibus, entendeu? Ele vem utilizando o ônibus, é um negócio por causa do bilhete, né? Por causa de utilizar o bilhete durante as 2 horas, eu já conversei com eles, falei, não, é melhor eu vir de bilhete único, que eu não gasto gasolina, entendeu? É um negócio maluco, entendeu? Que aí entre as 2 horas ele gasta o bilhete único. 2, 3 horas, né? Acho que é 3 horas o bilhete único, vale transporte. Então é isso, os trabalhadores acabam se submetendo nessa situação porque não tem outra possibilidade de emprego, né? E é isso que você fala, assim, o Alcolumbre, o Maia, esses caras estão tudo em conluio com o governo, né? Fazem jogo de cena, mas o Maia, por exemplo, é o cara que botou a 905 para votar na Câmara. Ela votou na Câmara, ela foi aprovada na Câmara, foi para o Senado para ser votado, e aí teve até uma briga lá, né, na semana, né? Teve uma briga entre o Alcolumbre, o Maia e o Bolsonaro, que acabou nos ajudando. Mas a vontade dos caras era botar para votar o negócio e botar para ferrar os trabalhadores, entendeu? Esses caras não merecem a mínima confiança, não. Maia, Alcolumbre, não merece a mínima confiança, não. Essa medida provisória aí, Joãozinho, é uma espécie de puxadinho da reforma trabalhista, né? Em especial, falando dos jovens, a gente percebe que, na realidade, como agora ela foi revogada, mas posteriormente o governo disse que vai entrar com outra medida, ela aumenta ainda mais a geração de subempregos, principalmente na juventude, porque a quantidade de jovens desempregados hoje é muito alta, não só de jovens desempregados, mas também jovens que deixam de estudar para ir ocupar vagas em subempregos, para exatamente poder se manter, porque a vida está complicada, né? Além dela aumentar a geração de subempregos, ela flexibiliza todos esses direitos trabalhistas que você já explicou muito bem, em especial, falando um pouco de juventude, ela extingue também muitas vagas de estágio, e aí entra essa questão do que você falou, entre o acordo entre o patrão e o empregado. A questão do estágio é muito delicada, porque, assim, as vagas de estágio já nunca foram muito bem aceitas, digamos assim. Já é difícil você ser um estagiário e cumprir ali tudo certinho, tal, ter experiência para fazer a coisa, porque você está ali exatamente para aprender. Então, quando você já entra num emprego, você entra inexperiente, é muito complicado você ter condições de fazer esse acordo com o patrão, né? É muito complicado você, inexperiente, fazer esse acordo com o patrão, porque o real objetivo dele é explorar a sua mão de obra. E você acha que esse é o principal ponto que a medida se apoia para poder precarizar cada vez mais o trabalho? Sim, não, é isso, né? Quer dizer, na verdade é o seguinte, né? Vamos pegar o seguinte, na verdade, você falou bem, né? A gente teve a reforma trabalhista lá no governo Temer, né? Na verdade, assim que teve o golpe contra a Dilma, o Temer avançou para a questão da reforma trabalhista, né? Que todo o escopo do que os caras pretendem na verdade, assim, fazer um ataque conjunto aos sindicatos, né? Ou seja, para que os sindicatos não participem das negociações, né? Uhum. Então, a carteira verde e amarela ia nesse sentido, né? De outra maneira, como eu falei, né, ela está revogada por hora. Mas aí tem a medida 936, que é aquela que reduz os salários de 25% a 70%, e pode, inclusive, ser 100%, que é a suspensão do contrato de trabalho. Ali está escrito também isso, que, na verdade, nessa negociação, pode ser entre o trabalhador sozinho e o patrão. Você não imagina isso, né? Os sindicatos até conseguiram uma medida no Supremo Tribunal Federal que as empresas tinham que negociar com os sindicatos. Durou pouco tempo, né? Foi revogado essa medida e os patrões estão deitando e rolando. Já são mais de 3 milhões de trabalhadores que estão com contrato de trabalho suspenso ou que estão com salário reduzido, né? Uma pancada. Então, imagina isso que você está falando, né? O jovem que está no mercado de trabalho, né? Está tentando entrar no mercado de trabalho, né? Ele está estagiando, né? Na verdade, ele precisa aprender, né? Na verdade, ele tem relações.
o contrato dele de estágio está terminando, entendeu? Aí a vaga vai abrir, com certeza, né? Então o cara vai dizer, escuta, você prefere trabalhar aqui sem vale transporte, sem vale refeição, sem vínculo nenhum, ou não trabalhar, né? Uma puta pressão, é uma grande pressão para cima do trabalhador, né? Em especial do jovem, que também tentam incutir essa história de que o sindicato não tem que estar na jogada, né? Tem que tirar o sindicato da jogada, né? A gente já tem um baixo índice de sindicalização no Brasil, mas é um conjunto, né? O ataque aos direitos trabalhistas vem também a um ataque aos sindicatos, né? A organização sindical, né? Então, infelizmente é isso, né? E como você falou, a turma da área de estágio não tem uma organização, né? Porque o estágio ele pode romper a qualquer momento, né? A empresa pode romper o estagiário a qualquer momento, né? Ele pode, qualquer ventania, desliga o rapaz e já, o rapaz ou a moça desliga e já era, né? Então, inclusive, é uma questão, né, para a juventude também colocar na pauta, né? É uma proteção aos trabalhadores, né? Aos jovens estagiários, né, de alguma maneira. Essa MP, ela inclusive abre margem para que as empresas deixem de contratar os estagiários que vêm já de programas de estágio, porque tem relações escola-empresa, né? Então, ela pode deixar de contratar esses estagiários para forçar essa galera a aderir à carteira verde e amarela. Ou seja, ou você adere ao nosso programa e tem o que comer no fim do mês, ou você morre de fome. É basicamente isso que eles estão fazendo. De acordo com a Associação Brasileira de Estágios, pode ser que 250 mil vagas de estágio sejam anuladas por causa disso. Nossa, pois é. É uma pancada, né? É uma pancada. É uma forma de pressionar os jovens a assumir, né? A assumir qualquer... Assim, assumir não, né? Na verdade, ele assumir que está sendo precarizado, né? Ele não tem, né? Uma relação sozinha com o patrão nunca vai ser benéfica ao trabalhador. Muito pelo contrário, né? Fizeram até uma brincadeira, né? Que o Moro foi negociar com o Bolsonaro. Como funciona a negociação do empregado com o patrão? Fizeram essa brincadeira. Eles não eram, a relação deles não era de empregado e patrão, viu, João? Acho que a relação deles era de sócios, viu? De quadrilha, entendeu? E aí um deu um passa-moleque no outro, entendeu? Acho que eles eram sócios ali. Mas é isso, em particular a juventude, né, acaba tendo que aceitar esse tipo esse tipo de emprego, né, da situação. E eu bato muito na tecla além dessa questão do estágio, eu bato muito na tecla do serviço de aplicativo, porque eu tenho muitos amigos do meu bairro, enfim, do dia a dia que trabalham nesse serviço, né? E, por exemplo, um conhecido meu, ele trabalhava, no caso dele não era nem bicicleta, é moto, que você consegue fazer até um dinheirinho a mais, só que ele acabou se acidentando. E assim, ele não teve nenhum direito concedido, nenhum apoio da empresa. Então, o que acontece? A família, que dependia da renda dele, acabou ficando sem renda, né? Ele foi desesperado. Acabou que os vizinhos se juntaram ali, ajudaram com cestas básicas e tal. Mas ele falou que é uma quantidade imensa, assim, principalmente o pessoal da moto, que se acidenta e muitas vezes, devido à condição, 12 milhões de desempregados, esse empregador é a única renda da casa e com acidente, com a falta de direitos trabalhistas, né, de uma licença médica remunerada, enfim, esse tipo de coisa, acaba que a família inteira fica sem renda, né? Mas ele fala, é o que tem, né? Enfim. Então, a precarização do trabalho dá para ver que é uma política não do Bolsonaro, né, mas do governo inteiro. Não só de uma pessoa. E, assim, como que, em particular, a CUT vê essas medidas, né, não só em relação ao emprego em si, mas as outras reformas, né, que visa destruir e deixar o Estado cada vez mais mínimo, entregando tudo para a iniciativa privada. Como vocês têm visto assim, um pouco essas medidas, essas reformas que o governo vem tentando fazer aí? Não, na verdade é isso, né? A CUT, ela
A gente é o seguinte, primeiro que esse governo, a gente combateu ele desde o primeiro dia, né? Na verdade, um governo eleito com base na fraude, nas fake news, com o Lula preso, né? O Lula lembra disso, né? Foi o Moro que caçou o Lula para não poder participar das eleições presidenciais, né? Então, a CUT, desde o primeiro momento, combate esse governo, né? É um governo contra a classe trabalhadora, é um governo contra o povo trabalhador, isso aí não tem a mínima de chance. Então, a CUT ela tem uma posição clara contra o governo, né, que é o que norteia a nossa ação sindical. Posição clara é o seguinte, é pelo fim do governo Bolsonaro, né, nós não, em hipótese alguma, é lógico que você é um governo, né, você, alguns pontos você dialoga, por exemplo, os petroleiros dialoga com a Petrobras, negocia com a Petrobras, mas do ponto de vista de que nós somos oposição ao governo e não tem a chance alguma da gente sentar com o governo para negociar qualquer outro tipo de coisa. E a partir daí é isso, né? O governo, todas as medidas dele, são medidas que buscam atacar os conjuntos dos direitos dos trabalhadores, né? Vamos pegar, eu citei a greve, os petroleiros, porque é bem sintomático. A Petrobras é uma empresa brasileira. Os companheiros fizeram greve, né? E ele veio para cima, entendeu? Corte de ponto, vieram corte da mensalidade do sindicato, e assim vai, entendeu? Então, é um governo que joga na brutalidade contra os trabalhadores. O Paulo Guedes, né, que é o ministro da Economia, ele não esconde, né? Que a melhor forma dele seria uma economia tipo o Chile, né? O Chile, vocês devem saber, né? Quer dizer, não tem relação trabalhista nenhuma, entendeu? O cara é demitido, vai embora, arruma outro emprego, não tem nenhum tipo de indenização, e a participação dos sindicatos é muito pequena na luta sindical no Chile, né? E o Guedes não esconde isso, né? É a política do Guedes, é o ministro da Economia, o homem forte, né? Do governo, até falaram que ele podia cair, não sei o quê, com essa história do Moro, mas ele está lá, firme e forte, né? Está lá, firme e forte no governo, né? E é o cara que dá as cartas, né? E agora, né? Essa ajuda emergencial, né? Que estava falando dos meninos aí que trabalham de aplicativo, né? Essa ajuda emergencial de R$600, né? Cabe lembrar que a proposta inicial do governo era R$200. Era R$200, a posição da CUT era pelo menos um salário mínimo, né, que é R$1.045, e o governo acabou aceitando R$600. E mesmo aceitando R$600, ele está dificultando o pessoal a pegar o benefício, né? Está tendo problemas na Caixa Econômica, está tendo filas enormes na Caixa Econômica. E por quê? Porque a grana não está saindo, o pessoal faz aglomeração. Teve até uma cidade aí, acho que é no norte, que o pessoal botou fogo na Caixa Econômica, porque não tinha gente para atender, que é outro problema, né? A precarização dos bancários, sem concurso público, essa coisa toda. E você chamou atenção para essa questão, né? A pessoa está lá de aplicativo, é acidentada, fica doente, ela não tem renda, ela está ferrada, entendeu? E a gente vai relembrar nesse caso, né? A gente vai relembrar as bases do fundamento dos sindicatos. O sindicato surge exatamente no primeiro momento como caixas de solidariedade, né? As pessoas faziam uma cartinha, quem estava empregado, a fazer uma contribuição para aquele colega que ficasse afastado do trabalho pudesse receber algum tipo de ajuda. Isso que foi fomentando as caixas de solidariedade, depois as caixas de pensão e depois a Previdência Social, né? Porque a Previdência Social que garante a assistência médica é o INSS, né? Quando alguém fica doente que é registrado, que tem a carteira de trabalho azul, ele vai afastado pelo INSS, né? Então, isso é o princípio da solidariedade da classe trabalhadora, né? Então, uma pessoa de aplicativo que não tenha essa proteção, né? Porque, em tese, ele poderia pagar como autônomo, mas ele não tem como uma renda fixa para ficar pagando, né? Então, ele acaba adoecendo e não tem outra medida a não ser a própria família, os amigos, os vizinhos, acabar ajudando, né? Então, por isso que a gente, assim, para nós é isso, João, comparado da JR. Para nós, o governo é um governo, nós somos oposição até o fim ao governo, não vamos dar um dia de sossego para esses caras, não. Nós vamos ficar na rua combatendo.
na rua, entre aspas, né? Porque com o isolamento a gente tem que tomar esses cuidados, mas a gente, né, o João acompanha a gente, no Sindicato de Funcionalismo Público, a gente está indo para a porta do hospital, para o serviço funerário, para assistência social, para a segurança pública, fazer a resistência que dá para fazer, né? Porque também só ficar no isolamento social e deixar os caras deitando e rolando não dá, né? Evidente, tomando todos os cuidados, máscara, álcool gel, distanciamento. Aliás, né, queria citar Portugal. Não sei se vocês viram as imagens de Portugal, agora no ato do 1º de maio, no Brasil foi virtual, mas em Portugal e na Grécia, eles fizeram o 1º de maio na rua, guardado 2 metros de distância, eles ocuparam a praça pública, todo mundo mascarado, ocupando a praça pública com distanciamento, né? Em Israel teve protesto com distanciamento social também, não sei se vocês viram. Aonde? Israel. Teve protesto. Cada um tomava... Era uma imagem engraçada, assim, cada um tomava uma certa distância e se protestaram, assim, contra o Netanyahu. Bem parecido com a Grécia e com Portugal, no 1º de maio. Isso. Tem que usar essas formas de organização, né? A gente tem que, nesse momento, usar essas formas de organização. Né? Barulhaço, panelaço, tudo que tiver disponível. Um exemplo, os companheiros, vocês devem ter visto também ontem, o Senado aprovou o congelamento dos salários do funcionalismo até 2021. Aqui em Diadema, os companheiros dos servidores municipais, na quinta-feira, o prefeito pautou o aumento da alíquota da Previdência, de 11% para 14%, portanto, uma redução salarial na prática, né? E o que eles fizeram? Eles, redes sociais, combate e tal, e no dia, eles fizeram uma carreata e pararam os carros na porta da Câmara Municipal e ficaram lá fazendo um buzinaço na porta da Câmara Municipal, entendeu? Quase, em partes, eles conseguiram barrar, né? Mas o aumento de 11% para 14% eles não conseguiram. Mas o prefeito também não queria parar de pagar uma alíquota que o governo tem que pagar de 26%. E isso eles conseguiram segurar, entendeu? Então, você tem que, nesse momento, usar a criatividade, né? Para serviço da classe. Né? Dá para ver que mesmo com as limitações em relação à pandemia, à crise sanitária, mas ainda os trabalhadores demonstram resistência, né? De maneira adaptada, mas demonstra resistência, né? Sim, sim. Aqui Tentando descobrir novos meios de luta, né? Isso, exatamente, né? Interessante. Você tem alguma pergunta, Eco? Chegou alguma coisa aí? Se tem alguma questão para o João? Acho que já foram... Só tem um ponto que eu queria que ele comentasse em relação às demissões e ao FGTS também. Porque a medida provisória, ela diminui, né, a multa que a empresa tem que pagar no FGTS em casos de demissão de justa causa. E isso também promove demissões em massa. Como isso funciona, mais ou menos, João? Só para esse ponto ficar mais claro. Das demissões e do FGTS na MP. Então, na MP, o que aconteceria, né? O fundo de garantia, ele tem a multa do fundo de garantia, né? A multa do fundo de garantia é 40%, né? Quando você demite, você tem que pagar 40% sobre o saldo que tem lá no fundo de garantia. A medida provisória baixava para 20%, entendeu? Ele baixava para 20%, mas o que ele fazia? Ele diluía no pagamento mensal, entendeu? Então, é uma forma, na verdade, de você... Porque é o seguinte, qual que é a ideia? O que é a proteção social? No caso de demissão, o trabalhador tem o direito ao aviso prévio, né? Aviso prévio, inclusive, ele pode ser indenizado. A empresa tem 30 dias de aviso prévio e a empresa pode desligar ele, mas tem que pagar esses 30 dias. E o fundo de garantia, a pessoa é demitida, ela recebe os 40% como uma forma de depois ela se recolocar no mercado de trabalho, né? E a proposta, né, o ataque que tinha na medida provisória 905 era diminuir para 20%, pagando mensalmente, entendeu? Então, na verdade, essa multa ela
ela era diluída no contrato de trabalho, né? Então, essa que é a grande questão, né? E diminuía também o valor do fundo de garantia, né? Então, o recolhimento era, hoje, agora voltou 8%, na medida provisória era 2%, entendeu? Então, na verdade, esses 20%, né? Era 20% sobre 2%, né? Não mais sobre 20%. Então, é uma pancada e tanto, né? E as empresas também eram isentas, né, sobre os encargos da folha de pagamento, né? Desde que a carteira verde e amarela era limitado aos jovens, né, de 18 a 29 anos, e também quem receberia até um salário mínimo e meio, né? Então, a empresa seria isenta dos encargos trabalhistas, né? Então, essa é a outra pancada, né? Quer dizer, na verdade, é isso, era uma porta aberta para a flexibilização, né? Então, na verdade, você facilita a flexibilização e facilita a demissão também, né? É aquilo que eu estava falando, né? É um caminho preparado para chegar onde o Guedes quer, que é representação sem direito, ser demitido, dane-se, corre atrás para arrumar outro emprego, né? Sai correndo atrás de outro emprego, mesmo que ele seja precário e tudo mais, né? Porque é o que acontece no Chile, né? O Chile é isso. Se é demitido, arruma outro emprego e vai que vai, né? Por isso que eles falam que no Chile tem muito emprego, né? Tem muito emprego porque a rotatividade é muito grande, né? Então, você sai de um, entra em outro, tá, mas entra no outro mais precário, né? Outro com menos direito, com menos... Então, é isso, né? Então, a medida provisória, conseguimos segurar, né? Mas ele pode voltar a qualquer momento. Chegou a pergunta aqui, Joãozinho, do Daniel Fiore, uma pergunta mais conjuntural, assim, vamos dizer, que ele pergunta o seguinte: gostaria de saber que impactos políticos os senhores acham que teria caso os exames que a Justiça exigiu que o Bolsonaro apresentasse sobre o Covid-19 aponte positivo. Entendi. Não, então, vocês olha o que é esse governo, né? Até a Justiça ele tenta driblar, né? A Justiça determinou que o governo deveria apresentar o resultado, né? E aí a Procuradoria-Geral da União mandou, né? A Advocacia-Geral da União mandou um parecer sobre o exame, né? Eles querem para ganhar tempo, né? E agora a Justiça determinou que não, tem que mandar o exame, né? O que pode acontecer, Daniel, é isso, né? Na verdade, é falsidade ideológica, né? Se o cara apresentou um documento que dizia que ele deu negativo e agora ele tem que apresentar o resultado e o resultado é positivo, primeiro é isso, é falsidade ideológica e crime de responsabilidade, né? Que é aquilo que a gente está falando. A própria saída dele nas ruas é crime de responsabilidade, porque você tem a orientação da Organização Mundial da Saúde e do próprio Ministério da Saúde, da qual ele é o mandatário, né, ele que manda no Ministério da Saúde, tem a orientação de isolamento social. E o cara fica rompendo com isso. Agora, imagina se ele está contaminado. Então, é crime de responsabilidade. Poderia ser cassado o mandato dele, entendeu? Então, mas é isso, o cara ganhou tempo, imagina isso, entendeu? Então, o impacto seria isso, né? O impacto seria ir para cima do governo para caçar o mandato desse cara, né? O responsável, né? Para ir para os finalmente aqui, para a live não ficar muito extensa nesse domingo à tarde, duas coisas assim. Uma coisa que dá para perceber é que, por mais que às vezes aparentam ter divergências, né? O Bolsonaro do Mourão, ou do Rodrigo Maia, ou do Alcolumbre, mas dá para ver que quando é para ferrar o trabalhador, quando é para precarizar ainda mais a juventude, eles estão todos juntos, né? Assim, eles se unem, né, para atacar, para retirar os direitos. É aquela coisa, né? Vamos brigar, mas não vamos, né? E eu queria um pouco até mais longe, né, João? Eu queria até um pouco mais, porque assim, primeiro que o Mourão foi eleito na mesma chapa que o Bolsonaro, né? É o cara que fez a ponte aí, em especial com a galera dos militares, né? Então, o Mourão é o mesmo governo, ele faz parte do mesmo governo.
Na verdade, você tinha que acabar com o governo inteiro. Por isso que a CUT fala fim do governo Bolsonaro, né? Mesmo que usa a palavra de ordem fora Bolsonaro, mas o conteúdo é fim do governo. Não adianta você manter o Mourão ou manter um governo de união nacional, que alguns falam isso, manter um governo de união nacional, mas o que é isso? Manter o escopo do governo? Não serve, né? Na verdade, você tem que ir até o fim nessa luta. E você falou muito bem, Maia e Alcolumbre, eles têm briguinha com o Bolsonaro até a página 2, né? Porque depois da página 2 eles se unem para atacar os direitos dos trabalhadores. Eu falei que eu ia ampliar um pouquinho, né? A Rede Globo, né? Que está batendo no governo de alta a baixa, está batendo. Mas você não vê eles falarem contra as medidas provisórias, você não vê falar contra, entendeu? Não é isso. Na verdade, eles estão numa disputa insana contra o governo, mas, ao mesmo tempo, apoia as medidas de ataque aos trabalhadores, entendeu? Então, a gente vive um momento muito difícil, né? Vive um momento muito difícil. Os caras tentam, assim, atacam o governo, mas também fecha com ele nas medidas que são de ataques à classe trabalhadora, entendeu? Eles estão juntos nisso, né? Então, por isso que a gente fala que nós somos oposição ao governo geral, né? E oposição no todo ao governo, não a um a outro, né? Mas a sua política no geral, né? Tem uma pergunta aí, né? Mais uma pergunta. Natália Oliveira, boa tarde. Hoje mesmo teve manifestação. Por que ninguém fez nada para impedir que essas pessoas saiam nas ruas e fiquem em aglomeração? Mesmo sabendo das recomendações da OMS. Ela está se referindo a manifestações contra o isolamento social e pró-governo Bolsonaro, enfim, que aconteceu hoje durante a manhã e a tarde, né, em Brasília, São Paulo. Isso. Ela está perguntando por que ninguém faz nada para impedir essas manifestações, essas aglomerações, né? Pois é, e Brasília o Distrito Federal, né, não é um estado do Distrito Federal, foi um dos primeiros a ter o isolamento social, né? Foi um dos primeiros a ter o isolamento social, porque teve um índice alto de contaminação. Mais do que isso, né, Natália? Hoje, os malucos lá do Bolsonaro, eles montaram um acampamento lá na esplanada do Ministério. São os tal de 300, né? Fazendo alusão aos 300 de Esparta. É um absurdo. Os caras montaram lá umas barraquinhas, tudo igualzinha, bonitinha, né? Deve ser tudo da Havan, deve ter comprado tudo na Havan, né? Mas aqui, viu, Natália? Aqui em São Paulo, ontem, né? Sábado, ontem teve eles fizeram uma carreata em São Paulo. Ontem não, sexta-feira, 1º de maio. Fizeram uma carreata em São Paulo e foram para o Ibirapuera. O Ibirapuera, onde está montado um hospital de campanha dos doentes do Covid-19. É um absurdo, os caras são insanos, entendeu? Em Brasília, teve um ato dos enfermeiros, o pessoal da saúde que está na linha de frente, lá na esplanada do Ministério, guardando o distanciamento, tudo. Uns caras do Bolsonaro foram lá provocar o pessoal, atacar o pessoal, né? Um deles saiu escorraçado, tomou uns tapas na cara lá de uma ciclista, né? A gente não é contra a agressão, mas tem hora que não dá, né? Pelo amor de Deus, o pessoal que está na linha de frente, entendeu? Os caras estão na linha de frente defendendo a vida das pessoas, os caras vão lá provocar, né? Então, assim, por que não tem? É aquilo que a gente está discutindo, né? O governo Dória, ele está tomando medidas corretas de isolamento, mas também, né, para os profissionais da saúde, né, falta equipamento, falta proteção, falta tudo mais. E a polícia não está orientada a acabar com a aglomeração, né? Porque cá entre nós fica fácil, né? Quando a gente faz manifestação na rua, lá na Paulista, o que eles fazem? Quando, né, desce uma pancada na gente, né? Mesmo que a gente não era momento de pandemia, não era nada disso, os caras vão lá e metem pancada na gente, né? Mas, na verdade, aqui eles teria que multar os carros, teria que guinchar os carros, né? Porque eles fazem, além disso também, né? Eles fazem carreata dentro dos carros e com máscara, né? Os bonitão, né? Exatamente. Então, Natália, o governo deveria tomar atitudes, mas não toma, né? Mas não toma. É aquela parte de que eles estão unidos em alguns momentos, né?
em vários momentos. Né? Mais uma pergunta aqui, Joãozinho, do Leonardo. Leonardo Ladeira pergunta o seguinte: que tipo de medidas poderiam ser tomadas para beneficiar os trabalhadores agora? Vou colocar aqui. O governo fala em terminar com o isolamento social para as pessoas poderem ter como se alimentar. A medida de R$600 é uma medida legal, mas pequena. Que tipos de medidas poderiam ser tomadas para beneficiar os trabalhadores agora? Garantir empregos? Tem exemplos em outros países? É a pergunta do Leonardo aí. Sim, então, olha, é isso que você falou, né? Talvez, eu não sei se já estava aí a hora que eu falei. O governo, esses R$600, a proposta inicial do governo era de R$200 para as pessoas. A CUT defendeu que fosse no mínimo um salário mínimo, né? No mínimo um salário mínimo. E aí acabou sendo esses R$600 em 3 vezes, né? Bom, tem países, Leonardo, tem países que estão garantindo o salário do trabalhador. A Alemanha, a Inglaterra, os caras estão em casa e estão recebendo um salário, entendeu? Por quê? Porque, é hora de proteger a vida, né? É colocar a vida acima de tudo, né? Então, tem medidas a serem tomadas, né? A questão dos empregos, sem dúvida, né? Parece uma contradição, né? Nós queremos isolamento social, mas queremos manter os empregos. Mas é possível manter os empregos, e, em especial, né, nas áreas que não tem que estar na linha de frente da emergência, mas você pode manter os empregos em várias áreas, dando todas as condições para manter esses empregos, né, para poder transporte específico para transportar essas pessoas, a redução da jornada, entendeu? A redução da jornada nesses serviços essenciais seria importante, entendeu? Você reduz a jornada, você faz um escalonamento para que tenha menos trabalhadores dispostos naquele período, entendeu? Você diminui a jornada, você cria horários alternativos, entendeu? Isso tudo pode ser feito, né? Mas no Brasil, que a gente tem dimensões continentais, né? A gente tem as grandes cidades, muita aglomeração, ainda o isolamento é a medida necessária. E aí dá as condições de trabalho, as condições de vida para as pessoas, né? A ajuda emergencial é uma medida, mas ela vai ter que ser estendida com certeza, entendeu? Ela vai ter que ser estendida com certeza. Tem um monte de gente que não conseguiu nem pegar a primeira parcela ainda, né? Então, ela vai ter que ser estendida, na minha opinião. Então, a burocracia é muito grande, né? Tem que estar com o CPF legalizado, tal. Você já ouviu uma reportagem de uma mulher grávida, já lá para os seus 6, 7 meses, com uma barriga grande, que ela teve que dormir na fila da Receita Federal para conseguir colocar o seu CPF em dia para conseguir tirar os R$600, né? Pois é. Aí tem um aplicativo e não sei o que, tal, enfim. É um processo de humilhação, né? O trabalhador se humilha por R$600. Para finalizar mesmo aqui, Joãozinho, para a gente já encerrar, só lembrando que a live vai ser publicada no IGTV da JR São Paulo, a gente teve o 1º de maio, em condições atípicas, né, tendo que ter um palanque virtual aí. O Lula, em particular, deu uma declaração, uma mensagem ao povo brasileiro muito boa. E eu queria que você colocasse assim, a importância do 1º de maio, nesse momento que o governo ataca, retira direitos, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo também. A gente vem vendo empresas, fábricas que não são de serviços essenciais, tendo que mesmo assim continuar funcionando, tal. Eu queria que você falasse um pouco da importância do 1º de maio nesse momento que a gente vem passando, assim, né? Sim, sim. Não, acho que o 1º de maio é assim, né? É difícil, né? Eu até brinquei, né? Depois que eu entrei para o movimento sindical, para a luta dos trabalhadores, primeira vez que eu não participo do 1º de maio, assim, presencial, né? Foi o 1º de maio virtual, né? Negócio diferente, né? Porque, pelo amor de Deus, você tem que ficar em casa. E o 1º de maio é um dia de luta da classe trabalhadora, né? O governo fala dia do trabalho. Dia do trabalho não, dia do trabalhador, né? Em homenagem especial aos mártires de Chicago, né? Que foram assassinados porque lutavam exatamente pela redução da jornada de trabalho, século XIX, nos Estados Unidos. Imagina. Eles brigavam pela redução da jornada de trabalho e hoje nós estamos lutando contra o aumento da jornada de trabalho, né? Quer dizer, os caras
há 2 séculos atrás, a luta da classe trabalhadora impôs a jornada de trabalho, né, de 44 horas semanais. Hoje a gente tem 40 no Brasil, para muitas áreas, né? E essa é a importância, né? O Dia do Trabalhador, o 1º de maio, é um dia de unidade da classe trabalhadora mundialmente, né? Ele é reconhecido mundialmente, é feriado em muitos países, né? Então, para nós é de suma importância, né? E conseguiu, né? Teve o ato lá com todas as centrais sindicais. Na minha opinião, né? Eu acho que a bola fora do 1º de maio foi a presença do Fernando Henrique Cardoso no palanque, né? Mesmo que é um palanque virtual, né? O Fernando Henrique participou, né? Nós fizemos uma discussão dura dentro da CUT contra a participação. A esmagadora maioria da CUT era contrária à participação, mas a linha foi de que, como as outras centrais concordaram, convidaram, sinto muito, entendeu? Não é nosso convidado, né? Então, ele participou, né? Falou lá, democracia, não sei o quê, né? Mas a gente conhece, né? O Fernando Henrique Cardoso é o cara que começou a reforma da Previdência no país. Acho que vocês não eram nascidos ainda. Começou a reforma da Previdência no país, a reforma administrativa na área do funcionalismo público, abriu de vez para as privatizações. É esse o governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Não como o Lula disse, né? A democracia ela não é uma coisa solta, né? A democracia ela está contida nos direitos, né? Os direitos dos trabalhadores é democrático, né? Então, quem ataca os direitos dos trabalhadores também está contra a democracia, né? Então, o 1º de maio foi muito importante, né? Mas o ponto fraco é isso, né? Que as centrais sindicais, infelizmente, agem para ficar de bem com o governo, né? Mas no caso da CUT, não. Nós somos oposição. Nós somos oposição ao governo e vamos levar esse combate. Mas acho que de norte a sul do país foi importante realizar. E internacionalmente também, já tinha falado antes, né? Que em alguns lugares do mundo teve, inclusive, participação física, né? Dos trabalhadores, garantindo o distanciamento, mas teve. Portugal, Grécia, você falou de Israel. Israel eu não vi. Israel não foi no 1º de maio, não. Foi um protesto anterior. O governo teve no Chile também, né? Teve ato no Chile e teve repressão pesada no Chile aos atos de 1º de maio. O pessoal chamou para ir para a rua lá e teve repressão aos trabalhadores chilenos, né? Tem uma pergunta aqui. O que você achou da fala ainda falando do 1º de maio, o que você achou da fala do Lula no 1º de maio? Ele fez críticas pontuais a alguns limites do capitalismo, mas nem toca em socialismo por propriedade, só fala em um mundo novo. Essa forma genética de concluir a crítica é um problema, porque pode levar a pensar que essa ideia é reformismo, o capitalismo rosa. Olha só, eu acho que se a gente for classificar as falas do 1º de maio, eu diria que o Lula foi a melhor fala, viu? Na minha opinião. Na minha opinião, o Lula fez uma fala de classe, viu? Porque ele deixou muito claro, né? Aquela velha história de que o capitalismo deu certo, né? O capitalismo deu certo. Né? Deu certo para quem, né, cara pálido? Deu para quem, né? E quando ele diz, né, que o capitalismo não é o capital que move o que move o mundo é a classe trabalhadora, né? E a classe trabalhadora tem que ser preservada, né? E as vidas têm que ser preservadas, né? Então, desse ponto de vista, eu achei boa a fala do Lula, né? De construir, inclusive, outro mundo, né? Essa que é a grande questão, né? Agora, é evidente que você precisa superar, né? E para superar, você precisa enfrentar o capital. E enfrentar o capital é reafirmar as organizações de classe, no caso do Lula, o PT, né? O Partido dos Trabalhadores, no caso nossas organizações sindicais, né? Porque também ter organizações sindicais e você não ter um partido que impulsione a luta, não adianta nada. Né? A gente tem a organização sindical tem seus limites, né? Que é a luta pelas condições de trabalho, pelos salários, preservação da classe trabalhadora. O partido político vai além disso, né? É a disputa do poder, né? Então, assim, eu gostei da fala do Lula, né? E para superar o reformismo, a gente vai ter que fazer muita luta aí, né? Vamos ter que fazer muita luta, começar para superar o governo Bolsonaro, né? A tarefa imediata é essa, né, Paulo? Combater o governo, colocar abaixo esse governo e se preparar para uma situação nova no país, né? Mas eu acho que esse é o combate, né? Então,
temos muito chão para queimar aí, muita luta para fazer no país, né? É isso aí, vamos chegando ao fim da live. Queria agradecer aí ao Joãozinho, ao Inheco e a todo mundo que participou aqui, interagiu com a gente. Lembrando que a gente vai postar a live no IGTV da JR São Paulo. Agradecer aí ao Joãozinho por ter cedido ao seu tempo aí no domingo à tarde, né? De última hora tendo que participar, que vem fazendo um trabalho fenomenal aí no Sindicep, né? Na defesa pelas condições de trabalho dos servidores municipais aqui da cidade de São Paulo, que vem enfrentando o coronavírus, em particular o pessoal do serviço funerário, do serviço de saúde, né? Quem quiser acompanhar um pouco sobre a situação, tem a página do Sindicep, o site, que vem aí noticiando bastante coisa. Agradecer a todo mundo que participou, e é isso, vamos seguir na luta contra o governo Bolsonaro, vamos seguir na luta pelas condições, né, da juventude, para que a juventude possa sonhar, possa pensar em ter um futuro novamente, e é isso aí. Próxima semana a gente vai fazer mais uma live com o tema EAD, né, os problemas da EAD na educação, e que o governo Bolsonaro vem junto com o Dória, o Bruno Covas aqui na cidade de São Paulo em particular, vem apoiando o EAD, e é isso. Obrigado, Joãozinho, obrigado, Inheco, valeu aí. Agradeço até mais, todos também. Até a próxima. Tamo junto. Valeu, Joãozinho. E eu vou assistir da EAD, porque eu estou fazendo aula e estudo aula online, dá uma desgraça danada. Metade dos colegas não consegue entrar. É universidade privada, né? Metade da sala não consegue entrar, a gente não consegue acessar a plataforma, não consegue entregar os trabalhos. Aí eu vou acompanhar, então, na próxima semana para assistir aí. Manda pro pessoal da sala lá também, os colegas. Mas me lembra, vai ser domingo? Domingo, mesmo horário, provavelmente. Então me lembra que eu aí vamos fazer um evento no Facebook também, para lembrar da live. Tá bom, eu faço para turma, assim, o pessoal está bem interessado. A gente está no movimento lá, para quem não tem condições de pagar as mensalidades, fazer a redução ou parcelamento, essa coisa toda, e também resolver os problemas técnicos, né? Porque a galera está sem estudar, boa parte sem estudar. Legal. Valeu, pessoal. Obrigado, até a próxima. Valeu. Obrigado. Na luta.